Olá pessoal, tudo bem? Antes do sermão de hoje, eu quero fazer um convite especial para você. No dia 22 de fevereiro será o dia D em todas as nossas igrejas adventistas. E nós estamos motivando todos os amigos a convidarem alguém para estudar a Bíblia. Aí você pergunta, mas como que eu posso estudar? Aonde? Quando? Pois eu tenho um convite especial a te fazer. A partir da terça-feira, dia 25 de fevereiro, 8 da noite, no meu canal no YouTube, nós vamos começar uma grande classe bíblica online. E você vai poder se inscrever e convidar seus amigos também a se inscreverem. Aqui na tela já tem um QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai se inscrever e também inscrever os seus amigos para esse momento especial de aprendizado. Ou então, clique no link na descrição desse vídeo para você então fazer a sua inscrição para esta classe. Serão terças-feiras especiais onde vamos estudar juntos a Bíblia, num novo estudo bíblico que vai se chamar Encontro com a Vida. Espero você todas as terças, 8 da noite, a partir do dia 25 de fevereiro. Até lá! Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao projeto 10 Dias de Oração. Esse é um grande movimento de oração e comunhão com Deus. São momentos marcados por uma intensa busca do Espírito Santo no desejo de que Deus nos use na pregação do Evangelho. A temática desse ano está focada na saúde física, mental e espiritual. E este é um momento especial onde todos nós nos colocamos de joelhos em oração, reconhecendo a importância da saúde integral em nossa caminhada cristã. A cada dia somos chamados a buscar a plenitude em todas as áreas de nossa vida. Nosso desejo é fortalecer nossa comunhão com Deus, sabendo que o equilíbrio entre o corpo, mente e espírito é a chave para uma vida cristã saudável e ativa. Chegamos hoje ao nosso penúltimo tema e vamos estudar hoje sobre saúde missionária. Esse é o tema de número 9 da nossa revista. Por falar em saúde missionária, como eu acabei de anunciar agora há pouco, eu quero motivar você a se inscrever numa grande classe bíblica online, virtual, que vai acontecer a partir da próxima terça-feira, às 8 da noite, no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira. Então, o convite e o desafio já está feito. Convide seus amigos, parentes, convide as pessoas que você deseja ver no céu para esta grande classe virtual de estudos da Palavra de Deus. Nós iremos começar um novo estudo da Bíblia, chamado Encontro com a Vida. Então, próxima terça-feira, dia 25 de fevereiro, às 8 da noite, você é o meu convidado especial para esse momento de estudo e aprendizado. Você tem o QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular para ele e já fazer agora a sua inscrição, ou então você vai clicar num link na descrição desse vídeo para você acessar o nosso formulário e se inscrever. Todas as pessoas que se inscreverem vão ter participação num sorteio que nós vamos estar fazendo. Então você é o meu convidado para esse momento tão especial. Tá bem? Pegue então sua Bíblia e vamos agora para o estudo de hoje. O que é ter saúde missionária? É o tema que nós vamos abordar agora. Mas antes de irmos para o texto da Bíblia, eu queria convidar você para nós orarmos, buscando a direção de Deus para esse momento de aprendizado. Ora comigo? Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, que Ele possa abrir agora a nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade, da Tua Palavra. Fica, Pai, com todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então agora ao texto bíblico de hoje que aparece no livro do Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. As 3 mensagens angélicas. O texto diz assim: Então vi outro anjo voando muito alto,
com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com forte voz: aqueles que adoram o monstro e a sua imagem e recebem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todos sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Estamos diante de um texto bíblico extraordinário, as 3 mensagens angélicas. O nosso propósito agora não é fazer um estudo exaustivo desses versos, até porque não teríamos tempo suficiente para isso, mas tão somente abordar a relação entre a fidelidade do povo remanescente e o cumprimento da missão. 3 anjos com 3 mensagens distintas voam pelo meio do céu. O fato de estarem voando sugere a urgência com a qual a mensagem deve ser proclamada. Agora, qual é o conteúdo dessas mensagens? Vamos analisar então aqui a primeira mensagem. O primeiro anjo tem um evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra. Não é um evangelho espúrio, não é um evangelho barato. Ele chama a atenção da humanidade para o juízo iminente e os convida a adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está implícita a mensagem da observância do sábado. Percebam que a linguagem é a mesma usada por Deus quando ordenou que o povo santificasse o sábado. O sábado foi estabelecido como um monumento da semana da criação, que jamais esquecêssemos que existe um Criador. A cada sábado devemos guardar esse dia na companhia do Pai. Um encontro de adoração profunda, ininterrupto, deveria ser a culminância da adoração de cada dia da semana. A primeira mensagem angélica, portanto, convida toda a humanidade a adorar a Deus porque Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. A segunda mensagem angélica, que aparece no versículo 8, diz: caiu, caiu a grande Babilônia. E esta Babilônia tem dado a beber a todos os reis da terra do vinho da sua devassidão. Os reis da terra com ela se embriagaram. O que significa essa mensagem do segundo anjo? Bem, o segundo anjo primeiro anuncia a queda de Babilônia. Não é a Babilônia literal, que na época de João já não existia mais como nação. Babilônia aqui representa todo o sistema de confusão religiosa, de engano, de falsas doutrinas, que durante tanto tempo seduziu os homens, dando-lhes de beber do vinho da sua prostituição. Sim, esses sistemas que contrariam os reclames da palavra de Deus não perdurarão para sempre. Então chegamos na terceira mensagem angélica. O terceiro anjo traz consigo a advertência da punição divina para os adoradores da besta e da sua imagem, e de quem quer que receba a sua marca na fronte ou sobre a mão. Esses experimentarão o cálice da ira do Senhor. Não ficarão sem castigo, sem o castigo merecido, porque Deus não tem prazer em os castigar, mas porque rejeitaram deliberadamente o convite da salvação. O remanescente fiel, apresentado no versículo 12,
em contraste com esses adoradores da besta, eles são os verdadeiros adoradores de Deus. João escreveu: aqui está a perseverança dos santos. Esse texto é bem semelhante a Apocalipse 12, 17. Ao passo que uma grande multidão prefere tomar posição ao lado do monstro, da besta, um grupo de fiéis, o restante dos descendentes da mulher, eles se posicionam ao lado de Deus e dos seus mandamentos, independente das consequências. A este remanescente caberia a responsabilidade de fazer o último apelo de Deus à humanidade, convidando-os a se arrependerem dos seus pecados e a se voltarem para o Senhor, preparando-se para o seu breve retorno. Esse apelo é de abrangência mundial, ou seja, deve alcançar cada nação, tribo, língua e povo. Interessante que esta profecia ela tem um duplo cumprimento. Jesus disse que o evangelho seria pregado a toda criatura e o fim viria. O apóstolo Paulo informa em Colossenses 1:23 que o evangelho foi pregado a toda criatura nos seus dias. E para aquela geração o fim veio. O fim foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Agora, o evangelho voltará a ser pregado e o fim virá novamente. Mas agora não será a destruição de uma cidade, será a destruição completa da obra de Satanás. E esse mundo será totalmente renovado. A esta altura cabe nos perguntar: que povo é esse a quem Deus confiou tamanha responsabilidade de pregar o evangelho? Nós cremos que Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12 referem-se ao movimento do advento, que despontou no século XIX e que um pouco mais tarde organizou-se como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é mais uma igreja no meio de tantas outras. Ela não surgiu como fruto de uma facção ou de interesses pessoais de pretensos líderes que queriam mercantilizar a palavra de Deus? Não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu como parte do plano de Deus, no tempo apontado por Deus para cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para a sua igreja? A pregação do Evangelho eterno. Não apenas em nossa geografia, aqui no Brasil, mas a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, o mundo inteiro. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja visível de Deus no momento profético em que estamos vivendo. Isso não significa dizer que apenas os adventistas serão salvos. Longe de nós tal pensamento, até porque Deus tem a sua igreja invisível. Ou seja, Deus tem os seus fiéis em todos os credos religiosos, que ao seu tempo ouvirão o chamado do Senhor e virão para o seu aprisco. Então haverá um rebanho e um só pastor, conforme João 10,16. Outro detalhe é que quando afirmo que a igreja adventista é a igreja visível de Deus, não estou querendo dizer com isso, é claro, que somos melhores que os demais. Essa forte declaração não deve nos encher de uma santa arrogância. Muito pelo contrário, deve chamar a nossa atenção e despertar nossas percepções espirituais diante da grande responsabilidade que nós recebemos. E uma outra grande pergunta que surge é: como daremos conta de tão grande tarefa? Como cumpriremos a missão que nos foi confiada? Pois bem, eu só encontro uma resposta. E essa resposta aparece no próprio livro do Apocalipse. Se no capítulo 14 está a mensagem que nós devemos pregar, no capítulo 18 está a estratégia que Deus vai usar para que o seu povo complete a missão. Em Apocalipse capítulo 18, verso 1, nós vemos a respeito de um poderoso anjo que desce do céu e a terra inteira se ilumina com sua glória. Sabe o que representa esse anjo? É o movimento da chuva serôdia. Os fiéis filhos de Deus serão batizados pelo Espírito Santo e, usados pelo Espírito Santo, eles darão ao mundo a última advertência antes da volta de Jesus. Pois bem,
Será através do derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia que a missão será completada. Certo veleiro na América do Sul ficou detido por cerca de um mês. A água havia acabado e a tripulação estava a ponto de perecer de sede. E depois de uma longa espera, um barco veio ao socorro deles. Água, água, dei-nos água! Era a súplica desesperada que durante um mês haviam ficado à deriva do mar. Mergulhem o balde e tirem água, foi a resposta dos ocupantes do outro barco. Não queremos esta água salgada, pois só irá piorar a nossa sede, responderam. E qual não foi a surpresa deles ao ouvirem a resposta? Mergulhem o balde e tirem água, vocês estão na foz do rio Amazonas, cercados de água e quase a perecer de sede. Esse fato me faz pensar em nossa realidade como igreja em relação à promessa do Espírito Santo, através do derramamento da chuva serôdia. O Espírito Santo é o maior recurso à disposição da igreja desde o Pentecostes. A igreja tem crescido ao longo dos tempos como resultado da atuação marcante do Espírito. Desde o desapontamento de 1848, já se passaram mais de 170 anos e como a igreja tem crescido. Estamos presentes hoje em mais de 200 países do mundo. O Brasil é um dos maiores países, ou o país com maior presença de número de adventistas no mundo. Mas eu não tenho dúvidas de que Deus quer dar-nos conquistas maiores. O Espírito Santo quer nos usar para atuar de forma poderosa. À luz do que nos foi prometido em relação ao seu derramamento, à sua plenitude, a conclusão que chego é que, embora estejamos cercados de água, estamos quase a perecer de sede. Essa conclusão acentuou-se quando me deparei com algumas declarações da escritora norte-americana Ellen G. White. Falando do derramamento da chuva serôdia, ela escreveu: a dispensação em que vivemos deve ser para que os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Peçam-lhe a bênção. É tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. É-nos confiado o trabalho árduo, mas feliz e glorioso, de revelar Cristo aos que se acham em trevas. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Para tudo isso, é essencial o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar para esse fim. O Senhor espera que lhe o peçamos. Ainda não empreendemos esta tarefa com todo o coração. Além de recebermos o Espírito Santo no cumprimento dessa missão, essa missão também será cumprida através da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu estou muito certo de que a fidelidade aos mandamentos de Deus, por parte do remanescente, inclui sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. O 8º mandamento diz: não furtarás. Malaquias capítulo 3, verso 8, declara que aquele que não devolve seu dízimo ou suas ofertas, ele rouba o Senhor. Isso quer dizer que para não sermos enquadrados no mandamento que diz não furtarás, precisamos ser leais, observadores desse mandamento, em dizimar e ofertar. Malaquias 3,8 diz que quando eu deixo de devolver o dízimo e a oferta, eu estou roubando a Deus. Logo, ser infiel a Deus, deixando de devolver a parte que ele reclama, é transgredir o 8º mandamento. Mas, infelizmente, o remanescente se distingue pela sua fidelidade e não pela sua infidelidade. E você se pergunta: mas o que os dízimos e as ofertas têm a ver com a pregação do Evangelho? Tudo. Veja o que nos é dito através de Ellen G. White. A grande obra da salvação precisa ser levada avante. Pelo dízimo, ofertas e dádivas, fez ele provisão para esta obra. Desse modo, pretende seja sustentada a pregação do Evangelho.
Os dízimos e ofertas foram os meios designados por Deus para financiarem a pregação do Evangelho. A maneira como a igreja distribui os recursos tem permitido que a mensagem de salvação seja levada a todas as nações do mundo. E assim, cumprimos fielmente o nosso propósito. Que grande privilégio é sermos participantes do povo remanescente de Deus nos momentos derradeiros da história. O nosso apelo é para que permaneçamos fiéis, pois em breve veremos a face do Senhor, e que, cheios do Espírito Santo, possamos cumprir a missão que nos foi designada e, através da nossa fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas, contribuir para a salvação de milhares de pessoas. Se você deseja hoje fazer um pacto com Deus em ser leal e fiel a Ele em todas as questões, inclusive nos dízimos e nas ofertas, eu queria orar com você. Pai, obrigado por aprendermos hoje a necessidade de nos envolvermos na missão de proclamar ao mundo a última mensagem que ele precisa ouvir para então Jesus voltar. Nos ajuda, Pai, a nos envolvermos com nossos dons e talentos, com nossas posses, com nosso tempo, para vermos o Senhor em breve voltar. Aceita nossa entrega e nos prepare a cada instante para esses eventos finais. Oramos em nome de Jesus. Amém.